estar aberto a se comunicar e a resolver problemas juntos ou resolver os conflitos e se comunicar para isso é então essencial para relacionamentos bem-sucedidos, tá? Eu coloquei 5 segredos, não é segredo para ninguém, na verdade, né? Mas são 5 coisas que as pessoas que têm relacionamentos satisfatórios ou felizes têm em comum. Então, isso tudo, gente, baseado na psicologia científica, né? Eu e a Dani, a gente trabalha muito baseado em evidências científicas, esse é o nosso, é o que a gente sabe fazer, né? A gente tem experiência nisso, então, baseado nisso. Então, como eu estava falando agora há pouco, os relacionamentos, nós queremos nos relacionar, nós precisamos nos relacionar. E eles podem ser, os relacionamentos de uma maneira geral, uma grande fonte de satisfação, bem-estar, felicidade e podem nos permitir as maiores e melhores emoções das nossas vidas. Mas quando esses relacionamentos não são satisfatórios, então sejam eles relacionamentos conjugais, amorosos ou trabalho, relacionamentos interpessoais que são difíceis, tóxicos, eles podem ser também a fonte do nosso estresse, da nossa ansiedade, podem ser a causa de depressão, outros transtornos psiquiátricos. A nossa saúde mental e física também, que já tem estudo mostrando isso, depende da qualidade dos nossos relacionamentos e por isso tão importante a gente olhar para isso. E então a gente trouxe essa proposta aqui das 5 coisas que os relacionamentos satisfatórios, e quando eu falo satisfatório, é para a pessoa, é para aqueles indivíduos que consideram os seus relacionamentos satisfatórios. Porque, claro, que tem que ser você que tem que se considerar seu relacionamento satisfatório, né, Dani? Não adianta a vizinha achar que meu casamento é ótimo se eu achar que não é, né? Então, assim, isso é baseado na autopercepção. Quanto eu percebo que os meus relacionamentos com os amigos, no meu trabalho, com os namorados, quanto que eu percebo que esse relacionamento é satisfatório. Então, o que que faz com que as pessoas sintam satisfação e felicidade, bem-estar nos seus relacionamentos? A gente propôs falar 5 delas. E tem várias maneiras de abordar e de olhar e de pesquisar isso. Para fazer a pesquisa para essa live, é um universo bem grande, na verdade é algo que a gente já vem pesquisando e estudando há algum tempo, mas como a gente falou, vamos pesquisar quais seriam as 5 mais. E é bem difícil chegar a essas 5 mais. Mas vamos lá, vou começar com a primeira aqui, que é a comunicação. Então, ter abertura para o diálogo e para a resolução de problemas. Então, gente, tanto que a gente fala aqui sobre comunicação não violenta, que é um exercício diário, que é uma filosofia de vida, que é algo que a gente passa uma vida aprendendo. Mas sim, vamos valorizar, vamos investir nosso tempo, nossa energia em melhorar a nossa capacidade de comunicação, de entender o que eu Isso é muito interessante, né, Rê? Eu me lembrei aqui agora das reuniões familiares que a gente tinha. Vou contar aqui para quem está aí presente e que acompanha a gente. Essa coisa da facilidade da comunicação parece, em alguns momentos, parece assim tão óbvio, tão simples de se entender, né? Claro, a gente tem que se comunicar bem para se dar bem com as pessoas. Mas eu me lembro que quando a gente era criança, adolescente, até a idade adulta, enquanto a gente morou dentro da casa dos nossos pais, meu pai e minha mãe, eles tinham, né? Meu pai e da Renata também, minha mãe e da Renata também, a gente tinha lá em casa o hábito de fazer reuniões familiares quando tinha alguma questão precisando ser solucionada. E aí, você falou aí dos relacionamentos, eu me lembrei disso aqui agora, que era assim, ó, eu lembro assim, eu lembro muito bem, um dia eu tinha uma aula de inglês, às 7 horas da noite, a gente era adolescente, assim. Mas vamos supor, eu tinha brigado com meu irmão, e aí tinha ficado aquele mal-estar dentro de casa, um com a cara feia para o outro e tal. E aí meu pai falava assim, hoje à noite tem reunião aqui em casa. Aí eu falava, pai, mas eu tenho inglês hoje. Não, hoje ninguém tem compromisso nenhum, hoje tem reunião aqui em casa. E é engraçado, porque olhando para... Naquele momento a gente, ok, né? E na reunião ele colocava tudo em pratos limpos lá, o que aconteceu, por que você está emburrado? E aí um dava a sua versão do... Ele era mediador de conflito, mas a gente não tinha muito essa noção, né? E era tenso, Mas enfim, é interessante. era tenso. Quando ia ter reunião em casa...
Quando ia ter reunião era tenso. Aí, por exemplo, eu lembro uma época que eu tinha um namorado, a Renata tinha outro, e os nossos namorados brigaram. Eles não estavam se dando bem. E aí teve uma reunião para falar sobre isso. E nessa reunião, ele falou, olha, não quero saber se o namorado fulano não gosta do namorado fulano, acabou esses namoros aí. Vocês duas são irmãs e tem que se dar bem e tal. Então, assim, é interessante, eu me lembrei disso aqui agora, porque a comunicação é realmente uma coisa muito importante. E quando eu comecei a namorar, né, eu me lembro que isso era uma coisa que não acontecia na casa do meu namorado, que foi depois meu marido, e que me chamava a atenção. Quando eu comecei a namorar, fazia 8 anos que ele não falava com o pai dele, e aquilo para mim era tão estranho. Enfim, com o tempo, a gente foi conversando e tal, e ele voltou a falar com o pai e tal. Mas, olha só, ele é uma pessoa que até hoje tem muita dificuldade de comunicação, de expressar o que está sentindo, de resolver os problemas por meio da comunicação, né? É muito mais fácil para ele fechar a cara, emburrar. E eu me lembro que eu ficava tentando, gente, o que será que eu fiz? O que eu fiz de errado? Meu Deus, o que será que ele ficou... E às vezes eu perguntava, mas ele não respondia. Então, assim, nesse exemplo que eu tô dando, né, a Renata falou aí, o primeiro segredo para fazer um relacionamento, tanto conjugal, quanto com seus irmãos, quanto com seus pais darem certo, ou serem um relacionamento que te traz bem-estar, é a comunicação. E a gente pensa... E talvez não dê tanto valor a isso, né? A gente briga com um colega no trabalho, fecha a cara, vai embora, e no outro dia finge que esqueceu. Mas se você não conversa, aquilo não se dissolve, né? Então, a comunicação realmente é muito importante para qualquer relacionamento. Aí, a Cris colocou lá, o primeiro, então, é a comunicação. E aí, a gente aqui aborda a comunicação não violenta, que é uma ferramenta que te facilita essa expressão, como você fala melhor, como você entende melhor o que o outro está querendo te dizer, tudo isso. Mas, enfim, nesse primeiro momento, eu diria comunicação. Se você tiver abertura, primeiro, para tentar falar, esse é o primeiro passo. Daí, até a CNV é um outro passo, né? Quer falar, Rê? Você falou falar, abertura para se comunicar, porque o comunicar não é só falar, né? Só falar. Ouvir, né? A escuta é muito importante na comunicação. Então, assim, a gente não está especificamente falando da comunicação não violenta, viu, Cris? Mas a comunicação, sem dúvida, estar aberto a se comunicar e a resolver problemas juntos ou resolver os conflitos e se comunicar para isso, então essencial para relacionamentos bem-sucedidos, tá? A segunda coisa olha só, expressar sentimentos de vínculo e de proximidade, que é também comunicação, né? Porque quando você... então, assim, primeiro, estar aberto a comunicar, a conversar e resolver problemas é um. Agora, expressar sentimentos, quer dizer, não adianta eu amar, querer bem, querer o bem-estar do outro. Quando eu expresso que eu amo, eu expresso que existe um vínculo, uma proximidade, então a expressão desses sentimentos seria um outro fator que, quando é percebido pelo indivíduo, entende que tudo que a gente fala aqui, as pesquisas em psicologia são subjetivas. As pesquisas, o que se mede nas pesquisas de psicologia são subjetivas, então a partir de questionários, de entrevistas, mas então o que a gente está falando aqui? Como que eu percebo que o meu relacionamento é satisfatório? Uma delas é perceber que o outro com quem eu me relaciono tem abertura para se comunicar e resolver os problemas que nós temos em comum. Segundo, é eu perceber que o outro consegue expressar os sentimentos de vínculo. Quer dizer, ele consegue expressar que, tipo, tamo junto nessa, né? Somos parceiros, seja um relacionamento amoroso ou mesmo um relacionamento de trabalho. Então, a expressão de um sentimento de vínculo e proximidade é outra coisa que é percebido como, não, isso é um relacionamento satisfatório, um relacionamento que me faz bem. Gente, eu queria só voltar aqui, né? A Renata falou de novo no primeiro, mas ela falou que é a comunicação e que é a escuta. E aí eu queria só voltar ainda no ponto 1, Rê, porque a escuta ativa, a gente faz, é escutar o outro. Aí a mesma coisa de falar, assim, parece fácil. Mas quando eu fui fazer a formação em coach, né, a base do coach é fazer perguntas. E quando você faz pergunta, você precisa ouvir a resposta. Tinha mais ou menos 50 pessoas na formação.
era o que todo mundo mais tinha dificuldade, de ouvir a resposta. É assim, parece loucura, mas é verdade, gente. A gente faz pergunta para umas pessoas, pensa no dia a dia de vocês. A gente pergunta, mas no fundo, quão interessado você está na resposta? Quão você está presente naquele momento? E mais do que simplesmente estar presente, quanto você está prestando atenção no que tem por trás daquela resposta, né? A gente fala isso várias vezes aqui. Quando as pessoas verbalizam alguma coisa, quando ela quer te contar alguma coisa, ou quando ela está explicando o que está se passando em algum momento na vida, ou por que ela está chorando, ou por que ela está nervosa e tal, o que em geral a gente faz? Enquanto a pessoa fala, eu já penso qual é a minha próxima fala. Isso é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então a gente não fica realmente prestando atenção, a gente já fica criando, vamos supor que é uma briga. Você está brigando com a outra pessoa, você não está ouvindo o que ela está falando de verdade, você está montando seus argumentos, você já está pensando, agora eu vou falar tal coisa. Aí ele fala um negócio e retruca o outro. E E esse sabe, estar presente para o que o outro está falando, isso é comunicação de verdade. não, e sabe por que que muitas vezes, como você está falando aí, Dani, muitas vezes a gente não está interessado em ouvir a resposta porque a gente acha que a gente já sabe o que, que o outro vai falar. É aquela coisa da nossa mente tagarela nos dando informações. Então você faz uma pergunta e eu já acho que eu já sei o que, que o outro vai responder, ou o que, que ele pensa. Eu acho que eu não preciso nem ouvir essa resposta. É mais ou menos por isso. Então, que bom que você tocou nesse ponto. Mas nós vamos falar da empatia depois. E a empatia é tudo isso. Essa palavra linda, Uhum. que parece simples, mas que compõe... para a gente realmente conseguir oferecer empatia, a gente fala bastante sobre isso no curso, no grupo de prática, e não é fácil, não é simples. E a escuta é uma parte da empatia, né? Essa escuta com presença, essa escuta verdadeira. É que as pessoas que percebem que tem um relacionamento satisfatório, elas percebem que o outro expressa esse sentimento de vínculo. É aquela coisa que eu falei, eu estou com você, nós estamos juntos nessa. Seja uma parceria de trabalho, seja um namoro, um casamento. Então não basta o parceiro ou a parceira gostar ou querer estar junto. Ele precisa expressar Precisa isso. falar isso. Uhum. Não só falar, mas ele precisa expressar de alguma maneira que ele está junto, que existe aquele vínculo, que existe aquela proximidade, entende? Então, quando eu percebo no meu parceiro essa expressão de que ele fala, não, eu tô junto, eu sou seu parceiro, nós estamos juntos, eu considero esse relacionamento mais satisfatório. Esse é um dos elementos que faz com que eu considere mais satisfatório. A terceira coisa é uma visão positiva. Cada autor fala de um jeito. Visão positiva do parceiro ou desse relacionamento. Ou visão, focar nos pontos positivos ou nas virtudes do outro. Então, olha interessante. Lembra que a gente sempre fala, o nosso mundo é aquilo que a gente vê, a maneira como a gente olha ele. Da mesma forma, está falando aqui nos nossos relacionamentos. Os estudos mostram isso. Quando eu olho, quando eu foco, vamos falar aí de um casamento, quando eu olho para as virtudes, e ontem nós falamos sobre as forças de caráter, se eu consigo focar, eu não estou aqui desmerecendo as dificuldades, os conflitos, porque isso existe nos relacionamentos, em todos. Mas se eu consigo olhar e focar para as virtudes das pessoas com quem eu me relaciono, a chance de eu me sentir mais satisfeita nesse relacionamento é maior, entende? Então, por isso, as intervenções com as forças de caráter têm se mostrado muito boas e positivas em todas as relações. Isso, Cris, a Cris colocou admiração. Exatamente, ter essa visão positiva do outro. E lembra que a gente comentou que todos nós temos as virtudes, temos essas forças de caráter, cada um expressa de uma maneira diferente. Então, quando você conhece as forças de assinatura, isso é um papo que a gente teve ontem aqui, está disponível no IGTV também, se você quiser entender um pouquinho mais, se não estava aqui ontem, quiser entender um pouquinho mais o que é isso que a gente está falando aqui, forças de assinatura, forças de caráter. Mas se você consegue enxergar que o outro expressa as virtudes dele, a expressão do caráter dele é diferente de você, e você consegue olhar aquilo, a chance de você admirar e falar, nossa, eu consegui enxergar nesse momento essa pessoa expressando suas virtudes, que são diferentes muitas vezes, né? Na ordem ali da minha.
E aí a chance de você manter essa admiração por essa pessoa, de você cultivar isso, é maior e você estar satisfeito. Ao contrário, quem reclama e foca no que a outra pessoa tem de menos virtuoso, vamos falar assim, acaba ficando mais insatisfeito. Então, olha que lindo isso. É mais uma vez a gente falar de autorresponsabilização, que a maneira como você olha a vida e o mundo é que faz com que você se sinta. O seu bem-estar está nas suas mãos e na maneira como você olha. Não estou desmerecendo. E na verdade eu queria aqui chamar a atenção, Rê, para uma coisa que na nossa cultura é muito comum, que é, por exemplo, marido, geralmente, os homens fazem isso, mas as mulheres também fazem, os homens fazem mais, de uma maneira geral, de falar em tom de brincadeira mal do casamento, né? Então, assim, falar mal da mulher, falar mal do casamento, como se tivesse ali, mas que droga, né? Como se aquilo fosse ruim, ou de qualquer coisa. Eu tô falando casamento aqui porque é uma coisa que a gente vê com muita facilidade, que é bem comum mesmo na nossa cultura. Mas olha o que a Renata acabou de falar e que é realmente estudado, isso já é comprovado, com várias linhas diferentes de pesquisa, mas mostrando isso, que o que a gente fala é o que a gente vive. E aí, quanto mais você então fala, mesmo que seja em tom de brincadeira, a pessoa que olha, que fala mal do casamento, que fala mal de qualquer tipo de relação, na verdade, ela está expressando ali o lado que ela vê de ruim. E a gente tem muito menos hábito de fazer elogio, de falar o que você tem de bom no seu relacionamento, de qualquer coisa, com os irmãos, com a mãe. A gente reclama, minha mãe é difícil, mas a gente poucas vezes fala do que ela tem de bom. Eu tô aqui lembrando, porque pensei numa coisa aqui. Inclusive, existe aquela crença limitante que fala, olha o que eu lembrei agora, que você não pode elogiar o namorado ou o marido, porque alguém vai querer... Vocês lembram dessa crença? Eu não lembro nem como é que é a frase, mas não tem um negócio assim? Não elogia, não. Tipo, para não fazer propaganda, né? Para não fazer propaganda, alguém vai querer te tomar ele. Olha que triste, olha que crença limitante. E agora que você falou isso, eu lembrei dessa crença. Tipo, não elogio o marido, não, porque senão você vai abrir concorrência, uma coisa assim, não é? Então vamos. Fala aí. Quarto segredo dos relacionamentos felizes. Olha só, são a frequência dos afetos positivos ou comportamentos positivos. E aí tem nomes diferentes, porque dependendo do pesquisador, da pesquisa, ele chama um termo diferente. Mas o que seria essa frequência de afetos positivos? Lembra que eu citei ontem também, que foi na aula do workshop, que os pequenos gestos, as pequenas palavras e as pequenas atitudes são as que constroem um relacionamento feliz e satisfatório. Então, aí existe uma proporção, existe até uma matemática, 5 atitudes positivas para uma negativa. Esse seria o ideal, ou considerado um casal que consegue responder positivamente ao outro numa frequência de 5 para 1, é um casal que tem maior chance de ficar junto e de ser feliz. Olha que legal isso. O que é esse responder positivamente? Com gentileza, com escuta, com carinho, né? Um gesto de carinho, responder com gentileza, fez uma pergunta, respondeu com gentileza. Aí eu lembrei do ex-marido. Dani, a gente não quer detonar os ex-maridos, mas a gente teve uma escola assim, super escola. Nós vamos ter que lembrar outros exemplos aí. Não tem jeito. Mas assim, responder com gentileza, se eu fizesse uma pergunta pro ex-marido, eu recebi uma patada, assim, uma resposta... Uau, mas isso, por exemplo, acontece com muita frequência com meu filho também. Meu filho adolescente. Quem tem filho adolescente, a Laura vai entrar aqui agora, ela também sabe o que é isso. Resposta sem gentileza de um filho adolescente é uma coisa muito frequente, né? E aí eu várias vezes falo para ele, por que essa resposta? Não entendi. Por que você está nervoso e tal? Então, assim, às vezes só para mostrar para ele que ele está sendo, né, agressivo, talvez, naquele momento ali, totalmente de maneira desnecessária. Então, em várias relações acontece isso. Não é só com ex-marido, não. Tem bastante frequência. Mas o que talvez também é bom a gente chamar atenção isso aqui é mostrar que
É tudo, eu falo várias vezes isso aqui, é porque parece muito óbvio, né? Claro que quanto mais elogio eu receber, quanto mais gentileza aquela pessoa fizer pra mim, melhor eu vou me relacionar. Parece tão óbvio, mas a gente não faz. Mas no dia a dia as pessoas se esquecem. Então por isso que eu falei de anotar e fazer o check, porque assim, se você vê que tem algum relacionamento seu que tá difícil, que às vezes é uma pessoa que você tem um pouco mais de dificuldade de comunicar, de repente se você começar a ser mais gentil ou fazer mais elogios, que a gente está falando aí desses afetos positivos, né? A gente também não presta muita atenção se a gente está fazendo isso para o outro, né? E quanto a gente está recebendo. Às vezes você fala, não gosto de ir na casa do fulano, não gosto de conversar com fulano. E aí, de repente, você percebe que é porque essa pessoa nunca te traz um afeto positivo. Tá ali às vezes presente, mas que vira um vínculo sem graça. E isso realmente faz a gente se desconectar das pessoas. Então, é bom chamar aqui a atenção. Mas, enfim, é bom a gente prestar atenção nisso, lembrar que a gente precisa tratar com afeto as pessoas se a gente quer se relacionar bem com elas. Vai, Rê, preocupada com o tempo, porque hoje a gente tem muitas atividades nessa live. Sim, não, e por último, então, ó, nós falamos aqui, abertura para se comunicar e resolver problemas, tem abertura para a comunicação. A segunda coisa que nós falamos foi, já esqueci, qual que foi a segunda coisa que nós falamos mesmo? Da A segunda coisa, expressão de sentimentos, sentimentos de vínculo e de proximidade. Isso. Nós falamos da proporção da frequência e dos afetos positivos. Falamos da visão positiva, eu tô com a cola aqui. Isso, essa visão no positiva do positivo. relacionamento, né? Você falar do que tem de bom ali dos seus relacionamentos. Focar no positivo. Yeah. Isso. E por último, a empatia, que a empatia é tão complexa e ela envolve um pouco disso tudo, né? Mas a empatia que é a gente se conectar com o sentimento do outro, com a necessidade do outro, exercitar essa escuta ativa. E, claro, sem a escuta ativa você não consegue se conectar com o que o outro está sentindo, com o que o outro precisa. E oferecer empatia das várias maneiras, que a gente já conversou aqui também, e a gente vai falar mais sobre isso em outros momentos, mas muitas vezes é oferecendo só escuta, outras vezes é a gente parafraseando e a gente ajuda, outras vezes só tá junto mesmo e dá um abraço. Então, a empatia, e eu sentir que o outro se preocupa com o que eu sinto, eu perceber isso e receber acolhimento na minha dor, isso também faz com que eu considere uma relação mais satisfatória, né? Isso, antes da empatia, Rê, só porque você não usou essa palavra, embora a gente tenha falado aqui, o número 4, na verdade, na cola que eu tenho aqui, é autoconhecimento e controle das emoções. Você não chegou a falar com esses nomes assim, mas enfim, antes da gente conseguir se colocar no lugar do outro, tentar entender o sentimento do outro, a gente precisa conseguir olhar pra gente e entender o nosso sentimento, entender as nossas necessidades. A gente tem que se conhecer para, a partir disso, conseguir controlar as nossas emoções. Por que esse controle das emoções? Porque a gente precisa entender por que eu tô dando piti toda hora. Preciso entender por que eu tô com raiva de tudo e de todos à minha volta. Preciso entender por que, de repente, eu não consigo me concentrar em alguma coisa, por exemplo, que a gente falou da escuta ativa. Então, se eu percebo, nossa, eu estou impaciente, eu preciso controlar isso, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, que eu não consigo fazer esse controle das emoções. Então, seria então o item 4 aqui, né? Já que a gente está pontuando, o item 4 seria isso. Primeiro você se conhece, controla suas emoções, entende as suas emoções e controla, e aí sim, na fase seguinte, você será capaz de exercer a empatia, né? De fazer a mesma coisa com o outro. E aí você colabora enormemente para que esse relacionamento seja melhor, tenha uma condução muito melhor. Dani, eu não gosto de falar controle das emoções, eu prefiro falar acolhimento das emoções. Porque o controle dá uma sensação de que está errado, de que eu tenho que controlar, né? Eu prefiro acolher e lidar com as emoções. É só uma questão semântica.